Nós que trabalhamos no Tribunal do Júri, nós já estamos, de certa forma, acostumados a lidar com tragédias que nos causam certo espanto, certo pavor, né? Uma certa incredulidade em relação ao ser humano, né? Afinal de contas, pelo menos é a sensibilidade que eu tenho, né? Em cada homicídio que eu me debruço para promover a justiça, né? Eu me coloco no lugar da vítima, me coloco no lugar dos que ficam, né? Me coloco no lugar dos autores também, para poder compreender a perspectiva deles. E sempre são histórias dramáticas, histórias carregadas de sentimentos, né? E isso nos causa, de fato, uma estranheza, uma tristeza, né? Por que não? Mas esse caso especificamente, né, ele destoa assim, do que nós estamos habituados. É um caso que choca, primeiro, pela quantidade de vítimas, né? São 10 vítimas, e pelo enredo, né? Pelo enredo, né, dessa trama macabra. Então, é um caso que realmente chamaria a atenção de qualquer profissional. É algo sem precedente da nossa história. Assim, na minha vida, pessoalmente, como eu disse, nós estamos habituados a lidar com essas mazelas. Mas esse caso, especificamente, nós estamos falando de um projeto criminoso que se colocou para eliminar uma geração da face da Terra. Sabe o que isso significa? Significa que há sim uma semelhança entre esse crime e os crimes mais graves da humanidade, né? Podendo assim fazer uma comparação com aquilo que motivava e aquilo que motiva os genocídios no mundo, né? Me parece que tem um ódio contra uma família inteira, assim, né? Um projeto para eliminar qualquer tipo de remanescentes desta família. Então, assim, é algo que choca, porque afinal de contas, né, nós, humanos, nós nos planejamos para, de alguma forma, nos prolongarmos nessa terra para além de nossas vidas. Nós estabelecemos família, nós escrevemos livros, nós queremos nos lançar depois da morte. E assim, o que essas pessoas fizeram foi simplesmente impedir a continuação, né, a herança no sentido social, no sentido afetivo, em todos os sentidos, em todas as dimensões da vida. Então, assim, é algo que me chamou a atenção por esse ingrediente que você não verifica é, ordinariamente na labuta contra o crime. Então, estou falando de um projeto criminoso que se propôs a eliminar uma família inteira. Então, isso realmente me causou assim um choque, sabe? Eu tinha um interesse muito significativo para descobrir de fato o que estava acontecendo. E aí, quando eu recebo o processo, né, dessa vez de maneira oficial, né, quando eu tenho esse contato, né, a partir do exercício do Ministério Público, eu aprofundo, né, o conhecimento sobre os fatos. Muito do que tinha sido divulgado pela imprensa foi confirmado a partir da leitura, e a partir do conhecimento das circunstâncias, né, trazidas pela investigação, a gente pôde compreender de fato o que aconteceu, né? Um crime que tem uma motivação econômica, né? Um crime que parte desse ímpeto ganancioso, e a partir dali se desdobram episódios terríveis, né, que resultaram na morte de 10 pessoas, inclusive de crianças. Então, assim, nós conseguimos, a partir da investigação, estabelecer que, pelo menos a partir de outubro, né, de 2022, exatamente, esse grupo conseguiu, né, concretizar ações de planejamento. Mas não é possível dizer desde quando exatamente, né? Nós temos provas de que desde outubro, pelo menos, o grupo já caminhava nesse sentido, né? Já estava determinado a praticar esses crimes, né, com bastante antecedência. Olha, eu tenho a percepção de que tudo que eles fizeram foi muito bem planejado, né? Eu não consigo afirmar que houve um erro, né, da parte deles. Me parece que eles agiram dentro de um propósito,
previamente ajustado e concretizaram essas ações, né, e levaram a efeito, né, condutas que, de fato, exaurissem aquele desejo que era partilhado pelo grupo. Então, eles planejaram matar e mataram, planejaram subtrair patrimônio e conseguiram, né? Naturalmente, numa situação onde se envolve 10 pessoas, né, seria muito infantil da parte deles imaginar que não seriam descobertos, né? Afinal de contas, são 10 pessoas que simplesmente somem do mapa. E aí o mérito ele está justamente na atividade de investigação. Eles foram revelados porque, afinal de contas, eliminar 10 pessoas envolve uma logística muito grande, né? Então, assim, eu não posso dizer que algo deu errado. Na verdade, estamos falando aqui de uma situação cruel, né? Assim, o erro deles foi ter decidido eliminar a vida das pessoas, como eles fizeram. Então, as pessoas que se enveredam por esse caminho, naturalmente vão deixar rastros, né? Não existe crime perfeito, isso é uma realidade, não existe crime perfeito. Talvez existam investigações, como é o que acontece, que não são capazes de se chegar a determinados crimes. Mas todo crime, ele deixa uma marca, ele deixa um rastro. Também tem um trauma a partir disso. O senhor tem Com certeza. contato com as famílias? Sabe dizer como é que estão as pessoas um ano depois? Bom, eu não posso afirmar como elas estão agora, nesse exato momento, mas eu estabeleci contatos durante o ano passado com familiares das vítimas e, assim, não é surpresa, né? E podemos imaginar como essas pessoas se sentem. Naturalmente, se sentem vazias, se sentem injustiçadas, violentadas, né? Se sentem subtraídas, né, dessa convivência, né? Se sentem absolutamente violentadas, né? E essa violência, esse choque, né, ele se estabelece também em todos nós que estamos diretamente em contato com essa situação, né? Eu falo com naturalidade, assim, é um caso que me causou assim um mal-estar, me causou um mal-estar profundo, assim, né? Noite sem dormir, né? Imaginando, né, o sofrimento dessas pessoas no cativeiro. Então, assim, não é simplesmente um crime, né? Estamos falando de um crime que estabelece para a comunidade do Distrito Federal, né, um clamor pelo nunca mais, sabe? É algo que choca, né, pela forma, pela natureza, pela brutalidade, pela dinâmica. Então, quando eu digo tem muito ódio nisso, eu creio que todos nós vamos concordar. Porque, ainda que a ganância estivesse presente, não é possível dizer que a ganância se isole de sentimentos peçonhentos como o ódio também, como a inveja, o desprezo pela vida. Então, assim, certamente muito ódio, certamente muita vontade de eliminar essas pessoas enquanto família, certamente, né? Para além da ganância, isso fica muito evidente pelo modo de agir, pela forma como essas pessoas foram tratadas, pela forma horrenda como crianças foram executadas. Mas é importante dizer, restam as alegações finais do Ministério Público, das defesas. Depois disso, o juiz tem um prazo para tomar uma decisão, e certamente ele vai demorar alguns dias para tomar a decisão, porque só a denúncia tem 20 páginas. Então, você tem um processo recheado de perícias, recheado de detalhes, que não podem ser desconsiderados. Então, o juiz, naturalmente, ele vai precisar de um tempo maior para tomar essa decisão. Tomada essa decisão, as partes são intimadas e ainda será possível a ocorrência de recursos, né? As partes podem interpor recursos dessa decisão. Provavelmente as defesas vão recorrer da decisão, o Ministério Público vai analisar a decisão também, porque é possível que da nossa parte surja um recurso também, ninguém sabe qual será a decisão judicial.
Mas, diante do que temos no processo, diante do que temos de provas, eu creio que este ano ainda teremos esse julgamento. A investigação revela que o que os atrai, né, é o interesse comum pelo patrimônio alheio, né? Então, isso motiva, né, essa unidade de propósitos, né? Então, digamos assim, a liga entre eles vai desde o interesse econômico, a ganância, digamos assim, e também os laços de amizades que essas pessoas tinham umas com as outras. Então, são pessoas que se conectaram antes da prática desse crime, se conheciam, né, do submundo do crime e partilharam dessa ideia.